Existe uma palavra que a nossa geração aprendeu a idolatrar: estabilidade. E desde cedo ensinaram que ela significa CLT. Carteira assinada, plano de saúde, 13º, férias remuneradas, fundo de garantia. Um salário pingando todo mês na conta. Esse era o pacote, esse era o sonho dos nossos pais. E por muito tempo isso realmente funcionou. O contrato CLT era uma proteção, uma espécie de escudo contra a incerteza, uma garantia de que, acontecesse o que acontecesse lá fora, você tinha uma estrutura te sustentando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta e incômoda. Essa estabilidade ainda existe ou a gente só continua acreditando nela porque nunca parou para questionar? Se você tem mais de 40 a 45 anos, se você já passou por uma demissão ou se você está nesse momento buscando se recolocar no mercado formal, esse episódio pode não ser muito confortável, mas ele é necessário. Que existe sim uma crença sabotando as decisões de muitos profissionais experientes. E essa crença tem tudo a ver com o que você acredita que significa estar seguro. Por isso hoje você vai entender várias coisas importantes. De onde veio a ideia de estabilidade que você carrega e por que ela pertence a outro contexto histórico. O que realmente acontece com o mercado formal quando você cruza os 40 anos e por que o CLT não garante o que você imagina que garante e como redefinir a estabilidade de forma que ela realmente funcione no mundo em que você vive agora, não no mundo em que você foi formado. Então, respira fundo e vamos conversar sobre tudo isso. Se você chegou até aqui sem ter visto os outros episódios dessa série, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Rosi Rogério, fui gestora executiva por mais de 16 anos numa grande empresa. Aos 44 anos, no auge da carreira, eu fui demitida. Depois disso, passei por exatamente o mesmo processo que muitos de vocês estão vivendo agora. Eu tentei voltar para o mercado pelo modelo tradicional. Enviei currículo, fiz entrevistas, aguardei retornos e fui entendendo aos poucos que o modelo que eu estava tentando usar não estava mais funcionando da forma que eu esperava. Essa percepção realmente mudou a minha trajetória. Eu migrei para a consultoria empresarial e há mais de 13 anos eu tenho sucesso como consultora. E hoje eu ajudo gestores 45+, a fazer essa transição para conquistar autonomia e gerar renda usando sua experiência profissional. Essa série de Gestora Consultor, ela é um mapa que eu queria ter tido quando eu estava lá no início desse processo. Porque nós já falamos sobre erro invisível, aquela decisão automática de tentar voltar ao mesmo sistema que acabou de te descartar, e também sobre o currículo, que foi criado para um mercado em extinção, e também o que acontece quando você usa uma ferramenta velha para resolver um problema novo. Mas hoje a conversa fica muito mais profunda, porque hoje a gente vai tocar em algo que está na raiz de muitas dessas decisões: a crença sobre estabilidade. Mas para entender onde estamos, precisamos entender de onde veio essa crença. Porque a crença na estabilidade do CLT, ela não nasceu do nada. Ela foi construída em cima de uma realidade histórica que existiu de verdade. Pensa comigo, nas décadas de 70, 80, 90, o mercado tinha sim uma lógica muito diferente da atual. As grandes empresas, elas cresciam de forma relativamente previsível. As hierarquias, elas eram rígidas, extensas, havia espaço para muitas camadas de gestão. A permanência longa dentro de uma empresa, ela era valorizada, reconhecida e recompensada financeiramente. Quanto mais tempo de casa, mais seguro você estava. Quanto mais sênior, mais insubstituível. Nesse contexto, a equação ela fazia sentido. Estudo mais, entro numa boa empresa, construo carreira, ganho estabilidade. É quase um roteiro social. E esse roteiro ele foi passado de geração em geração. De pais para filhos, de professores para alunos, de colegas para colegas. E ele funcionou. Para muita gente ele funcionou muito bem. Mas esse roteiro foi escrito para um mercado que não existe mais da mesma forma. Nos últimos 20 anos, as regras do jogo foram reescritas. E o problema não é que as regras mudaram. O problema é que ninguém avisou formalmente. Ou seja, ninguém reuniu os profissionais 40, 45, 50 anos e disse: atenção, o contrato social que você aprendeu foi revisado. Veja as novas cláusulas.
Então as pessoas continuaram operando com o manual antigo, continuaram acreditando que o CLT entregava o que sempre entregou. E aí vem o impacto, às vezes suave, às vezes brutal, porque hoje a realidade é outra. As empresas reestruturaram, fundiram operações, automatizaram processos inteiros, eliminaram camadas de gestão que antes justificavam carreiras longas, terceirizaram funções que eram internas, adotaram contratos temporários onde antes havia vínculos permanentes e o resultado disso é um número que ninguém gosta de ouvir. O tempo médio de permanência no emprego caiu drasticamente nas últimas décadas. O que antes poderia ser uma carreira de 15, 20 anos numa mesma empresa, hoje com frequência dura aí 3, 4, 5 anos quando vai muito bem. E aqui vem o ponto mais importante de tudo isso. Você pode ser excelente, pode entregar resultado consistente, pode ser respeitado pela equipe, reconhecido pela liderança, pode estar fazendo tudo certo e ainda assim ser desligado. Não por incompetência, não por falha de caráter, mas por estratégia, por reestruturação, por uma decisão tomada numa reunião de board que você nunca ficou sabendo. Então deixa eu te perguntar com toda sinceridade. Se você pode ser desligado mesmo entregando resultado, mesmo sendo competente, mesmo cumprindo tudo o que foi pedido, onde está a estabilidade? Estabilidade é um sentimento ou é um fato? Porque um sentimento pode ser cultivado, mesmo num contexto frágil, mas um fato precisa ser verificado. E quando você verifica os fatos do mercado atual para profissionais 45+, a imagem que aparece é bem diferente da promessa que nos venderam. Então, vamos fazer algo que talvez pareça simples, mas que muda muita coisa. Redefinir a palavra. Porque a raiz do problema não é o CLT em si, é a confusão entre dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são. O primeiro conceito é previsibilidade e o segundo é estabilidade. Previsibilidade é saber o que vai acontecer amanhã. Estabilidade é ter a capacidade de sustentar sua vida independentemente do que acontecer amanhã. São coisas completamente diferentes. O CLT oferece previsibilidade enquanto o contrato existe. Você sabe quanto vai receber no dia 5, você sabe que tem um plano de saúde, que tem férias, que tem 13º, isso é previsibilidade. E ela tem sim muito valor, sem dúvida, mas previsibilidade não é o mesmo que estabilidade. Porque o CLT, ele concentra toda a sua geração de renda em uma única fonte, um único empregador, uma única empresa, ou seja, uma única decisão que não é sua. E quando essa fonte ela é cortada, tudo é cortado junto. Salário, plano de saúde, previsibilidade, tudo em um único momento, em uma única sala. Você já viveu isso? Ou alguém muito próximo de você com certeza já viveu. E sabe exatamente o que acontece quando aquela fonte única vai embora. Agora compara isso com outra lógica. Imagine um profissional que ao longo dos anos foi construindo algo diferente. Em vez de depender de um único empregador, ele foi construindo autoridade numa área específica. Foi desenvolvendo relacionamentos com empresas diferentes, começou a atender 2, 3 clientes de forma independente, criou múltiplas fontes, menores individualmente, mas que juntas somam mais do que o salário CLT que ele tinha antes. Agora eu pergunto, se um desses clientes encerra o contrato, o que acontece? A resposta é, ele perde uma fonte, não todas as fontes, não toda a renda, não toda a segurança. Qual dos dois modelos é mais estável no longo prazo? Uma única fonte que pode cortar tudo de uma vez ou múltiplas possibilidades de geração onde a saída de uma não derruba o sistema todo? Aqui está a redefinição que eu quero te propor. Estabilidade real não é vínculo contratual. Estabilidade real é a capacidade de gerar renda recorrente sem depender de nenhuma estrutura além de você mesmo. Quando você tem essa capacidade, você é estável. Quando você não tem essa capacidade e depende de uma estrutura externa, você tem previsibilidade temporária, não estabilidade. E eu não estou dizendo que o CLT é errado, não estou dizendo que vínculo CLTista não tem valor. Tem, em muitos contextos faz todo sentido.
O que eu estou dizendo é que depender exclusivamente do CLT como única estratégia de geração de renda depois dos 45, no mercado em que vivemos hoje, é concentrar muito risco num lugar só. E risco concentrado não é estabilidade, é fragilidade com aparência de segurança. Agora eu preciso entrar no lado emocional, porque tudo o que eu estou dizendo pode fazer sentido intelectualmente. Você pode estar ouvindo, concordando com o raciocínio, sentindo que a lógica bate e ainda assim não conseguir se mover. Por quê? Porque tem um medo atuando aí por baixo. Um medo que é real, que é legítimo e que precisa ser nomeado, não ignorado. O medo de perder o plano de saúde enquanto a família depende dele. O medo de não conseguir clientes quando você nunca precisou vender nada. O emprego sempre veio, sempre chegou ali por concurso, por indicação, por currículo. O medo de não ter renda previsível num mês em que as contas não esperam. O medo de tentar e não dar certo e ter que explicar tudo para as pessoas ao redor. O medo de sair da zona conhecida e descobrir que o que está lá fora é mais difícil do que parecia. Esses medos são reais. Eu os conheço, eu os vivi. E o que eu aprendi acompanhando gestores nessa transição é que eles precisam ser respeitados, mas não podem ser os donos da decisão. Porque existe uma diferença muito importante entre medo que informa e medo que paralisa. O medo que informa, ele te faz perguntar: o que eu preciso resolver antes de dar esse passo? Ele te leva a criar um plano, a construir uma transição responsável, a não pular ali no vazio. Agora, o medo que paralisa te faz ficar onde você está, mesmo quando onde você está não está funcionando. Ele usa a linguagem da prudência, mas na prática é paralisia. E a pergunta é: quando você pensa em continuar buscando o CLT como a única saída, isso é prudência? Ou é o medo te dizendo que o conhecido é mais seguro do que o desconhecido? Mesmo quando o conhecido já provou que pode ser cortado a qualquer momento. Não existe resposta certa aqui. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas eu te convido a responder com honestidade. Não com a resposta que soa mais responsável, mas com a resposta que é verdadeira. Porque a estabilidade que você está buscando pode estar baseada na memória de um mercado que já mudou. E quando a gente busca segurança num formato que já não existe da mesma forma, a frustração que aparece não é azar. É o resultado natural de uma estratégia desalinhada com a realidade. Agora, vamos mudar um pouco a visão. Porque tudo o que eu trouxe até aqui foi para desmontar uma crença. Então, vamos para a virada. Quando você entende que estabilidade não está no cargo, que ela não está no contrato, que ela não está numa empresa que pode te demitir a qualquer momento por decisão estratégica, você começa a perguntar: então, onde ela está? A resposta é uma só. Estabilidade está na sua capacidade. Na sua capacidade de enxergar problemas que os outros não enxergam. Na sua capacidade de propor soluções que a experiência te permite ver com clareza. Na sua capacidade de gerar resultado para uma empresa, para um projeto, para uma operação. Na sua capacidade de ser reconhecido como referência numa área específica. Essa capacidade ninguém tira de você na sala de desligamento. Ela não fica no crachá que você entrega. Ela vai com você, ela está em você. E quanto mais você desenvolve e comunica essa capacidade de forma independente, mais estável você realmente se torna. E aqui entra uma mudança de pergunta que é a mais poderosa do que parece. A maioria dos profissionais que está no mercado hoje pergunta: quem pode me contratar? E essa pergunta coloca você na posição de quem precisa de aprovação. Ela te posiciona como dependente de uma decisão externa. Mas existe uma outra pergunta e ela muda tudo. Qual problema eu sei resolver com profundidade? Essa pergunta coloca você na posição de quem tem algo valioso a oferecer. Ela te posiciona como referência, não como candidato. Ela cria uma base completamente diferente para as suas conversas com o mercado. E quando você responde essa segunda pergunta com honestidade e clareza, você descobre algo muito importante. As empresas continuam tendo problemas. Elas continuam precisando de alguém que saiba estruturar processos, que saiba desenvolver times,
que saiba criar estratégia onde antes havia improviso, que saiba transformar uma área bagunçada em algo que funciona, que saiba liderar mudanças em momentos aí de resistência. A diferença, e isso é fundamental, é que nem sempre elas querem contratar mais um cargo fixo para resolver isso. Às vezes, elas querem pagar por uma solução específica, por um tempo definido, com um resultado muito claro. E pagar bem por isso, porque solução de qualidade, entregue com velocidade e método, tem valor alto. E aqui está o ponto que eu quero te deixar muito claro. Talvez a sua experiência ela não precise mais caber num cargo. Talvez ela precise caber num posicionamento. E posicionamento é diferente de cargo. Cargo é uma caixa que uma empresa cria. Posicionamento é uma identidade profissional que você constrói. Cargo depende de alguém abrir uma vaga. Posicionamento depende de você ser reconhecido como especialista. Cargo é passivo, você fica lá aguardando sem ser chamado. Posicionamento é ativo, você cria a demanda pelo seu trabalho. E construir um posicionamento sólido depois dos 45 é exatamente o que essa série vai te mostrar. Não como teoria bonita, mas como método, como processo, como algo que outras pessoas já fizeram e que você pode fazer também. Agora vamos organizar tudo o que falamos hoje. Bom, a crença na estabilidade do CLT foi construída em cima de um mercado que existiu de verdade, mas que mudou estruturalmente. Ela não é uma crença errada, ela é uma crença desatualizada. E crença desatualizada, aplicada em contexto novo, produz resultado frustrante. Outra coisa que a gente falou é que o CLT oferece previsibilidade enquanto o contrato existe, mas previsibilidade não é o mesmo que estabilidade. Estabilidade é a capacidade de gerar renda de forma recorrente, independentemente de qualquer estrutura que não seja você mesmo. E essa capacidade o CLT não garante. Ele apenas adia o momento de você precisar dela. O terceiro ponto que a gente falou é que o medo de mudar ele é real e legítimo, mas existe o medo que informa e o medo que paralisa. Um te ajuda a planejar a transição com responsabilidade, o outro te mantém no modelo que já provou ser frágil. Então, saber qual dos dois está tomando as suas decisões é fundamental. Outro ponto que a gente falou é que a estabilidade real ela está na sua capacidade, não no seu cargo. Quanto mais você desenvolve e comunica essa capacidade de forma independente, mais você constrói uma base que ninguém pode tirar de você. E agora, a pergunta aqui final do nosso episódio. Você está buscando estabilidade ou está buscando a sensação de estabilidade dentro de um modelo frágil? Porque existe uma diferença enorme entre as duas. E reconhecer essa diferença é o que separa quem continua preso de quem começa a construir algo sólido e de verdade. Então, se esse episódio tocou em algo que você não estava esperando, se ele trouxe uma pergunta que você vai ficar aí carregando por alguns dias, escreve aqui nos comentários. Eu preciso construir capacidade. No próximo episódio da série de Gestora Consultor, a conversa muda de tom. Até agora eu fiz perguntas, desconstruí crenças, mostrei o que não funciona mais. Mas no próximo episódio eu começo a mostrar o que funciona. Então o tema vai ser: é possível viver de consultoria depois dos 45? Eu vou te mostrar isso não com promessa vaga, mas com casos reais, com o que é possível e com o que não é possível. Uma conversa honesta sobre o modelo que eu estou propondo aqui nessa série. Porque entender que o modelo antigo tem fragilidade é o primeiro passo. Agora, entender como o novo modelo funciona na prática é o segundo. E é exatamente isso que vem no próximo episódio. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais!